tudo bem? Então, hoje eu vim gravar um vídeo sobre a minha experiência com as vezes que eu fui no dermatologista. Nasceu umas bolinhas no meu rosto e tal. E antes eu vou falar que eu pesquisei muito sobre os sintomas que estavam ocorrendo na internet, no YouTube. Não achei um atualizado, assim, um assunto muito atualizado. Isso já faz um tempo já. E só que eu achei que não poderia não ser, porque tem vários graus. Eu acredito que o grau que eu estava era o grau que eu tenho é pouco, eu não entendo muito, mas eu acho que deve ser grau um, alguma coisa assim. Enfim, eu tive algumas bolinhas no meu rosto e eu achei que era acne. E eu nunca tive acne, né? Quando começou a surgir essas bolinhas, eu tinha 24 anos. Então eu achei estranho, porque eu nunca tive. E não era uma coisa muito comum. Eu tinha antes do meu período menstrual, poucas assim, espinhas, e depois elas desapareciam. Mas elas não estavam desaparecendo e elas estavam muitas bolinhas no meu rosto. E o que acontece? Eu fui. Primeiro, eu fui numa. Eu suspendi tudo que eu tava usando pra ver se era algum tipo de alergia. E não era. Então eu já descartei a hipótese de alergia, porque eu já tive uma vez, fiquei um tempo sem usar e voltou ao normal, minha pele foi voltando ao normal. E eu fui direto numa esteticista. Por quê? Porque eu achei que fosse alguma coisa que tá poros abertos, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Lembrando que eu não sou especialista, eu não sei, é a minha experiência só. E, enfim. E quando eu cheguei lá, ela falou que o que poderia ser. E ela acertou. Mas ela passou um, um tratamento, enfim. Aí eu fiz, normal. E aí uma colega me indicou um dermatologista aqui do interior, São Paulo. E ela me indicou, porque ela tinha um problema de acne. E ela indicou. E, e realmente, no caso dela, ele acertou. Eu paguei dermatologista, marquei a consulta, tudo. E então, pessoal, como eu ia falando, ele olhou pra mim e perguntou o que eu tinha, né? E que era as bolinhas no meu rosto e só. E uma vermelhidão, tipo uma rosada a mais. E ele perguntou se eu tinha mais no corpo e eu falei que não, que eu não tinha mais nenhuma parte do corpo. E ele perguntou se eu tinha alguma espinha, se eu tinha espinhas, alguma coisa assim nas costas. Eu falei que também não tinha. E, enfim. Aí ele olhou e falou que ia passar um ácido pra mim. Depois, na hora da receita, do receituário, ele decidiu passar um antibiótico. Tanto é que eu tava crente que estava passando ácido, mas na verdade eu estava passando antibiótico. Foi o dermatologista, o outro dermatologista que falou. Que eu levei o frasco, né? Que esse médico tinha me passado, e ele falou que. Ele falou assim, ó, o seu caso nem vai precisar de retorno. Se você quiser, você marca com a secretária, mas o seu caso eu acho que nem vai precisar de retorno. Enfim, aí ele me passou esse remédio, que é só com receita médica, tá? É um antibiótico. E esse daqui. Ele avisou que teria que usar protetor solar de 2 em 2 horas, tudo certo, e lavar bem o rosto. E não se expor ao sol. Ok. Enfim, comecei a usar.
Logo depois da consulta, já começou a... Antes até de eu comprar o coisa, já tava bem pior. Antes de eu ir no dermatologista, tava bem pior. E foi melhorando, mas mesmo assim eu decidi procurar porque tava estranho, não tava achando muito normal. Enfim, quando eu fui procurar, comprar o remédio, tudo, já tava nascendo algumas bolinhas na parte da bochecha. Na verdade, tava nascendo também no queixo. E eu comecei a passar no rosto todo. Detalhe, esse remédio em específico piorou o caso. Piorou. Ficou extremamente ressecada a minha pele, começou a surgir muito mais bolinhas mesmo, tipo, parecia umas bolhas até. Parecia que tava queimando o meu rosto. E fiquei alguns meses, fiquei 3 meses e não deu resultado, só tava piorando. Quando eu decidi parar de usar, já fazia alguns meses, eu percebi que a minha pele já tinha manchado. Ela tava manchada, ela tava com melasma na testa. E já tinha saído as bolinhas da testa e do queixo. Apenas estava na bochecha e tava horrível. A da bochecha estava formando, parecia umas bolhas, assim, e descascando, extremamente ressecada. Minha pele nunca foi de ficar ressecada, ela era mista, mas ressecada nunca. E achei estranho, enfim, manchou a minha pele. Me deu melasma devido a isso, porque eu não tinha melasma, não tinha. Hoje eu luto para tratar a melasma, mas é muito pior do que tratar a rosácea. Enfim, deixei passar o tempo, suspendi o uso e não foi barato. Isso aqui não foi barato, foi bem caro e só foi para estragar minha pele mesmo. Acabei nem voltando no dermatologista porque fiquei um pouco assustada, né, de acontecer de manchar outras partes do meu rosto. Então eu decidi parar e deu melasma na testa, somente, né? Somente. E quando eu fui depois de um tempo eu voltei, esteticista e tal, falei. E ela, novamente, falou que achava que era o problema, que era mesmo. E ela me passou um produto pra melasma. Ele é bem caro, eu não sei quanto o valor em específico, mas ele é caro. Eu achei ele bem caro, que é esse daqui. Esse daqui. Inclusive, a Amanda Domênico, eu tava vendo que ela comprou isso daqui também. Só que pra mim não funcionou, tá? É um clareador e ele não funcionou. Acontece, né? Assim, ele não piorou, mas também eu não achei tanto o resultado. Não sei, eu não achei tanto o resultado. Enfim, o problema ainda tava existente ainda nas bochechas. Minhas bochechas estavam ficando bem rosa e toda descascada. Estavam toda descascada e já tava formando bolhas mesmo. Aí eu decidi procurar um outro dermatologista em São Paulo. Lá a consulta é bem mais caro que aqui no interior, bem mais caro mesmo. Mas tava horrível, horrível mesmo. Cheguei lá, expliquei a situação e ele falou que era rosácea. Enfim, mas ele me passou esse produto aqui, que eu sou apaixonada. Toda vez que eu sempre tenho aqui em casa, eu sempre... Então, pessoal, voltando aqui, ele me passou esse manipulado, ele já venceu, já não uso mais, mas esse sempre eu compro, tá? E eu não indico nenhum deles, porque pode
dar alguma reação, pode dar alergia, pode manchar, então eu não indico. Se você tem esse tipo de problema, que tá começando a dar umas bolinhas, parecendo acne, e você perceber que sua pele tá ficando mais seca e suas bochechas estão ficando mais avermelhadas, ou partes do rosto seu que tá ficando mais avermelhado, procure um médico, tá? Porque pode piorar. Esse problema é crônico, tem tratamento, mas não tem cura. Mas ele só ocorre, assim, em mim, pelo menos, quando eu tô estressada. Aí eu acordo cheio de bolinha. Mas quando eu não passo um estresse muito grande, nem nada, é normal. Mas quando eu passo um estresse estresse, aí ele acaba que surgindo. Fica vermelho e com bolinhas. Pode ser fator genético também, mas no caso não é também, porque na minha família não tem ninguém com esse problema. E estresse, má alimentação, vários fatores, na verdade. Ele até indicou, o dermatologista, esse último, a não procurar investigar o porquê, porque seria muito caro. E sairia muito caro. E eu já imaginava o porquê. Eu acredito que foi realmente estresse mesmo e má alimentação. Mas a questão genética não foi, não. Enfim, ele passou. Quando eu fui manipular aqui no interior, tem um problema. Eu gosto tudo daqui, só que ele pede. Eu até mandei manipular um aqui, que é gel creme. O gel creme que eles manipulam aqui é basicamente isso daqui. É um creme. Um creme. Você pega assim, olha, a textura de um creme. O gel creme de lá é assim, olha a diferença. Aí, quando eu fui perguntar por que tava nessa textura, falou que é porque é uma textura, não faz mais em gel, que esse daqui é uma fórmula sequinha, tudo mais, mas o gel, olha, pode ver que tá gel, tem aqui, é porque tem os meus nomes e tal, mas tá é gel creme esse daqui. E ele tem a textura de gel, ele não tem textura de creme. E os daqui tem textura de creme, mas eles falam que é gel creme. E, enfim, gente, agora, atualmente tô testando esse Renew aqui, como eu falei pra vocês. Eu já testei esse. Testei vários. Vários. E pra melasma. Porque o outro problema foi resolvido, graças a Deus. Mas esse da melasma, não, também não tem cura, né, gente? Eu acho que tem tratamento pra melhorar, mas acredito que não tem cura também. E foi devido a um remédio que um dermatologista passou, que mais me deixa chateada, porque eu fui pra resolver um problema e, na verdade, consegui dois, né? Mas tudo bem, ocorre, acontece. Mas o que eu queria falar pra você, se você tá passando por esse tipo de situação, que você, acho que em tudo, assim, se você tá desconfiando de alguma coisa, que tem algum problema, que não é uma coisa muito comum, qualquer coisa, procure um médico, porque provavelmente não vai ser algo comum, vai ser algum problema mesmo. Enfim, pra rosácea, pra esse problema que eu tenho, eu indico que você procure um dermatologista porque vai piorar, tá? Ele não sai sozinho, ele só saiu com remédio mesmo. E se você tiver melasma, agora outro problema, eu indico esse protetor, mas tem outros protetores muito bons. Mas eu indico esse porque ele dá um efeito ele clareia, né? Ele ajuda a clarear. E eu senti realmente que ele ajudou a clarear, pelo menos a minha. Outra coisa, não coloca você.
Eu acho que a gente não deve se expor a problemas que a gente não precisa passar. Então, se você está passando por uma situação estressante, na qual, porque estresse todo mundo passa, né? Mas se você está passando por uma situação estressante na qual você não precisa passar, não passe gratuitamente. Que foi o meu caso, passei gratuitamente. Então, é isso, gente. Espero que tenha servido para vocês. Para quem estiver passando por alguma situação, independente se é no rosto, ou se é no estômago, ou se é alguma coisa, algum problema, tá sentindo alguns sintomas diferentes, que não é muito comum, e tá persistindo, procurar um médico, tá bom? Um beijo, fique com Deus.